já temos a definição do futuro de Gerson. E a gente vai trazer todos os bastidores dessa situação. Tem também o valor envolvendo o Vinícius Souza, o mecanismo de solidariedade. E a imprensa internacional está dizendo aí que o Flamengo já tem um alvo para substituir Gerson. Tem também informação sobre Vitor Hugo, lembra aquele jogador cria das categorias de base do Flamengo? Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Um abraço para o glorioso Jonathan, motorista que está aqui me acompanhando na paz do Senhor. Graças a ele eu estou podendo fazer esse trajeto e gravar o vídeo aqui, trabalhando na correria, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco, não vou conseguir ir para casa. Mas enfim, vamos em frente. Pessoal, é o seguinte, sobre o Vinícius Souza, jogador que está deixando o Sheffield United da Inglaterra e está indo para o Wolfsburg da Alemanha por 15 milhões de euros. E o Flamengo tem direito a um percentual do valor referente ao mecanismo de solidariedade. E pelo que eu apurei, o Flamengo tem direito a 3,05%. E fiz a conta, né? Se eu não tiver errado, que eu não sou muito bom de conta, dá 457 mil euros, que na cotação de hoje é quase 3 milhões de reais. Ou seja, vai pingar na conta do Flamengo 3 milhões de reais por conta dessa negociação envolvendo o Vinícius Souza, Wolfsburg e o Sheffield United da Inglaterra. Boa sorte ao Vinição, vai assinar contrato de 5 anos com o clube alemão, mais um cria da categoria de base do Flamengo, voando lá na Europa. Eu particularmente gosto demais do futebol desse jogador, jogador que chegou ao time profissional do Flamengo graças ao Jorge Jesus na ocasião, que era apaixonado pelo futebol do Vinícius Souza. Pois bem, galera, por falar em ser apaixonado, vamos falar do Gerson, que muitos torcedores são apaixonados pelo Gerson, muitos deixarão de ser apaixonados por conta dessa saída dele, digamos, polêmica. Por que polêmica? O Flamengo renovou o contrato, resumindo aqui a história para vocês, o Flamengo renovou o contrato em abril, até 2030, e 2 meses depois o jogador está deixando o Flamengo, porque o Zenit, como a gente trouxe ontem, já havia comunicado ao Flamengo que pagaria o valor da multa rescisória, 25 milhões de euros, e fez o pagamento nessa terça-feira. Caiu lá na conta do Flamengo 160 milhões de reais. Estou convertendo já para referente à moeda, né, real, porque o pagamento foi feito em euro, e na cotação de hoje 160 milhões de reais. O Flamengo, vocês sabem, nada poderia fazer porque não tinha uma negociação, é simplesmente o pagamento da multa rescisória. Mas veria por que o Flamengo decidiu reduzir o valor da multa rescisória. Foi uma exigência dos empresários do atleta na ocasião. O Flamengo colocou um valor que entendeu que seria ótimo e que ninguém pagaria, mas o Zenit quebrou o protocolo, fez aquilo que ninguém imaginava e pagou 25 milhões de euros num jogador de 28 anos, já com 2 passagens pela Europa, e o Gerson agora viaja para se apresentar e assinar o contrato válido por 5 temporadas. Galera, como fica a situação agora envolvendo o direito de imagem do Gerson? Porque vocês sabem, a gente trouxe essa informação, na renovação de contrato ficou combinado que se o Gerson quebrasse o contrato com o Flamengo, ou o Flamengo quebrasse o contrato com o Gerson, a outra parte poderia cobrar o valor total referente ao direito de imagem até o fim do novo vínculo. E isso será feito pelo Flamengo. Mas não é algo simples. Por exemplo, não é porque pagou a multa rescisória que agora o Gerson tem que pagar, não. O departamento jurídico do Flamengo vai entrar em cena, digamos assim, e vai fazer a cobrança ao jogador. E é um valor que dá quase 50 milhões de reais. Ou seja, é muita grana. Mas não é algo que será resolvido rápido, tá, torcedor? Não é algo simples, vai envolver a justiça, porque provavelmente os empresários do atleta vão tentar dar um jeito, fazer um acordo, talvez, ou não pagar, enfim. Mas o que eu quero dizer para vocês não é algo rápido de se resolver. Mas sim, o departamento jurídico do Flamengo está ciente da situação e agora o Gerson deixará de ser jogador do Flamengo. Tem um jatinho contratado pelo Flamengo, pelo Zenit, desculpa. O Zenit disponibilizou um jatinho, estão correndo com tudo aí para ele poder viajar e se apresentar ao novo clube. Vem aí o Al Nassr. Pelo que me relataram, o Gerson foi ponta firme com o Zenit, em nenhum momento pensou em ir para o Al Nassr.
Pelo contrário, isso foi muito mais uma situação feita pelo um dos empresários do atleta, para vocês entenderem. Marcão, que é pai do jogador, é empresário dele, é em parceria com Carlos Leite, e o Marcão fez essa situação, essa operação com o Zenit, com outro intermediário brasileiro. O Carlos Leite não participou, e aí o Carlos Leite trouxe essa proposta do Al Nassr e teve essa confusão nos bastidores, mas pelo que me relataram, tanto no Flamengo, pelo que eles souberam, quanto também pessoas que estavam nessa operação envolvendo o Zenit, é que o Gerson foi ponta firme, em nenhum momento pensou em não cumprir a palavra com o Zenit, e agora está indo para o clube russo. Se vai ser bom ou não para a carreira dele, isso é ele que precisa saber, é ele que precisa botar na ponta do lápis, é ele que precisa planejar a vida dele. Mas fato é que ele vai ganhar muito dinheiro, é uma proposta salarial absurdamente boa, 3 vezes mais do que ele ganha atualmente no Flamengo, ganhava no Flamengo já com a renovação de contrato. Mas eu quero saber de vocês, a idolatria do Gerson, ela continua, ela está intacta ou não? Perdeu um pouco a idolatria pela forma como ele está saindo do Flamengo? Eu quero a opinião de vocês em relação a esse assunto, porque eu acho pertinente ouvir vocês, meus inscritos aqui no canal Viner Casagrande. Vamos lá, pessoal, outras atualizações, tá? O Flamengo está no mercado, sim, em busca de reforços, mas para aqueles que acham que o Flamengo vai buscar contratação por conta da lesão do Pulgar, que vai ficar aí cerca de 3 meses longe dos gramados, inclusive hoje eu vi imagens do Coluna do Fla, do site de Coluna do Fla, Pulgar desembarcando aqui no Rio de Janeiro, na cadeira de rodas, ou seja, nem andando ele está direito. É uma pena, porque é um jogador que vai fazer muita falta ao Flamengo, mas o Flamengo também entende que não dá para fazer uma contratação porque o jogador ficará 2, 3 meses fora. Pelo menos isso foi o que eu vi lá no Flamengo, e eu gostaria de a opinião de vocês. Com isso, o Flamengo vai, entre aspas, apostar em De La Cruz e Jorginho, que são jogadores dessa função. E é isso. Pessoal, antes de mais nada, só uma atualização para vocês. Depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo desembarca no Rio de Janeiro nessa terça-feira e os jogadores vão receber folga durante a semana, se reapresentam no sábado pela manhã. Pelo menos esse foi o comunicado oficial da assessoria do Flamengo. Então os jogadores terão aí 5 dias mais ou menos de folga, né? Segunda, terça, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e no sábado se reapresentam, nada mais justo. O próximo jogo do Flamengo é só quase no meio de julho, então o Flamengo terá muito tempo para se preparar e a diretoria continuará trabalhando aí para poder reforçar a equipe. Mas antes de falar de Flamengo, uma curiosidade, vocês lembram do volante Thiago Mendes, que o Flamengo tentou muitas vezes a contratação desse jogador? Está muito próximo de ir para o Vasco, rival Vasco. E o Thiago Mendes, eu vejo muitos torcedores vascaínos animados com a chegada do Thiago Mendes. Eu acho ele um bom jogador. A minha única dúvida é a condição física dele, porque é um jogador que sofreu com lesões aí nos últimos tempos. A ver se vai conseguir se encaixar no futebol brasileiro novamente. E é a cara do Fernando Diniz pedir a contratação do Thiago Mendes, que é um jogador extremamente versátil, faz a primeira volância, a segunda também, mas fica essa curiosidade. Sobre outro volante, Vinícius Souza, cria do Flamengo, lembram dele? Estava se destacando lá no Sheffield United da Inglaterra, informação que a gente trouxe aí nos últimos dias com exclusividade em primeira mão. O Wolfsburg da Alemanha contratando um jogador por 15 milhões de euros, é isso mesmo, muita grana, e o time inglês ainda vai ter direito a 15% de mais-valia do jogador na futura venda. Baita jogador, que ele seja muito feliz. O Flamengo tem direito a receber um valor pelo mecanismo de solidariedade, e assim que tudo for finalizado, eu vou trazer aqui o valor certinho para vocês, tá bom? Agora vamos falar, mensagem importante, isso mesmo, procede. Informação, galera, tô apurando aqui ao vivo para vocês. Procede. Tô ao vivaço aqui, não vou editar não, vai assim mesmo. Informação agora sobre Vitor Hugo, galera. Lembra do Vitor Hugo? Jogador que foi envolvido aí na compra do Flamengo do Alcaraz, junto ao Southampton. E o Vitor Hugo foi por empréstimo com uma opção de compra. O grupo do Southampton botou o Vitor Hugo para jogar no futebol turco, no Göztepe da Turquia, mas o jogador não agradou muito.
e o grupo do Southampton não exerceu a opção de compra. O empréstimo dele acabou dia 30 de junho, ontem no caso. Ele não foi comprado. O Flamengo não vai aproveitar esse jogador. O Felipe Luiz não tem a pretensão de utilizar esse jogador. E o Flamengo já está conversando com o Famalicão de Portugal para poder negociar esse jogador ao Famalicão. Inicialmente o clube português queria por empréstimo e agora estão conversando sobre a possibilidade de ser uma ida em definitivo. Fato é que o Flamengo não quer utilizá-lo. E o Flamengo vê com bons olhos essa ida do Vitor Hugo para o Famalicão. Eu particularmente acho que será uma boa para ele também, futebol português. E o Famalicão, cara, eles estão investindo bastante em jovens jogadores. Inclusive, eles estão contratando um lateral do Palmeiras. Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Eles estão... Não lembro o nome não, mas enfim, eles estão garimpando jovens jogadores aí, mundo afora, para poder reforçar a equipe. Famalicão seria uma ida interessante, pelo menos do meu ponto de vista, ao Vitor Hugo. Se eu fosse Flamengo, não vendia agora. Emprestava com uma opção de compra. Eu acho que é um jogador que futuramente pode até agregar. Mas... se Felipe Luiz entende que nesse momento não agrega, não faz sentido colocá-lo no elenco nesse momento. Agora eu vou entrar no assunto do Gerson. Galera, vamos lá. Ontem a gente trouxe a informação que o Zenit avisou ao Flamengo que vai exercer a multa, pagar a multa rescisória e levar o Gerson de 25 milhões de euros à vista. Hoje, cerca de 160 milhões de reais. A questão é, como a gente disse aqui, informação publicada primeiro pelo GE, o Al Nassr, por causa do Jorge Jesus, está tentando a contratação do Gerson. A grande questão é o seguinte, o bastidor envolvendo essa história. Por quê? O Gerson ele é representado por 2 empresários, oficialmente. Seu Marcão, que é o pai dele, e por Carlos Leite. Na negociação com o Zenit, o seu Marcão, entre aspas, deixou o Carlos Leite de lado, porque foi um outro intermediário brasileiro que trouxe a proposta do Zenit. Carlos Leite não participou de nada, ficou, entre aspas, a ver navios. Mas agora foi o Carlos Leite que trouxe essa proposta do Al Nassr ao Gerson. E a proposta, financeiramente falando, do Al Nassr para o Gerson é maior do que a do Zenit ainda. Então, o Gerson fica balançado, obviamente. Jogar com o Cristiano Ronaldo, ser treinado por Jorge Jesus novamente, fica balançado. A questão é o seguinte, o Zenit está próximo sim, está próximo não, mas tem chances do Zenit, após o sim do Gerson, ficar com não. E essa não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer envolvendo o Gerson. Quando ele surgiu no Fluminense, foi para Roma, foi a mesma situação, estava muito próximo do Barcelona. Quando ele veio para o Flamengo na primeira vez, ele estava muito próximo de um clube russo também, exames médicos marcados e acabou vindo para o Flamengo. Agora, muito próximo do Zenit, o Zenit só não pagou a multa rescisória antes, porque o Gerson pediu para o Zenit pagar após a Copa do Mundo de Clubes, o que o Zenit cumpriu, e agora o Al Nassr tenta dar um chapéu no Zenit e levar o Gerson. Gente, se tratando de Gerson, eu só acredito quando ele assinar e for apresentado no respectivo clube. O Zenit avisou o Flamengo que seguiu o processo certinho. Acabou a Copa do Mundo de Clubes, pegou o computador, o celular, sei lá, mandou e-mail. Hello, Flamengo. Aí o Pay. Pronto. Agora o Al Nassr está conversando com o Gerson e está essa confusão nos bastidores. A questão é o seguinte, esse bastidor é interessante, porque é uma queda de braço. O empresário faz de um lado, o outro empresário faz do outro. Eu quero ver quem vai levar a melhor. Independentemente de qual seja a escolha do Gerson, o Flamengo vai ganhar o mesmo valor, 25 milhões de euros. A questão é para onde o Gerson vai, envolvendo o futuro dele, a carreira dele. Se é para o Zenit, para o Al Nassr, enfim. Para o Flamengo não vai mudar nada, mas fica relatada essa confusão nos bastidores aí. E, segundo a imprensa internacional, o Flamengo tem um alvo para substituir o Gerson. Telasco Segovia, é isso mesmo, do Inter Miami. Estava até disputando a Copa do Mundo de Clubes. Ele é venezuelano, tá? Começou no Deportivo Lara, da Venezuela, passou pelo Sampdoria, da Itália, depois Casa Pia, de Portugal, e em 2025 chegou ao Inter Miami, jogando junto com Messi, Suárez. Em 28 jogos pela equipe da MLS, fez 5 gols e deu 3 assistências, jogador de 22 anos. Eu vou ser bem sincero, eu não conheço esse jogador a ponto de chegar e falar assim, nossa, baita contratação. E aí eu quero saber de vocês que conhecem esse jogador, que acompanham. Vocês aprovam uma possível contratação? Mas, só trazendo a informação, lado do Flamengo, todos negam, tá? Falam, não, isso não procede. Mas enfim, fica aí a informação para vocês
da imprensa internacional, o Flamengo nega. E vocês? Vocês achariam uma boa a chegada desse atleta? É oficial. Gerson está de saída do Flamengo. O Zenit não quis saber de novela e, para não perder a corrida contra o Al Nassr, decidiu agir com rapidez e frieza. Na manhã desta terça-feira, enquanto o elenco rubro-negro ainda digeria a dura eliminação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais, foram depositados diretamente na conta do clube carioca. O martelo foi batido. Sem margem para negociações ou tentativa de retenção, o Flamengo honrou o combinado. Quem pagasse a multa à vista, levava. E os russos não titubearam. A transação representa uma das maiores vendas da história do clube e marca o fim de um ciclo vitorioso de um jogador que, com a camisa rubro-negra, escreveu capítulos intensos, gloriosos e, por vezes, turbulentos. A negociação entre Gerson e o Zenit já estava alinhada há cerca de um mês, quando os representantes do atleta sinalizaram o interesse russo ao Flamengo. Mas, nos últimos dias, a história ganhou tons dramáticos. Isso porque o Al Nassr, da Arábia Saudita, entrou forte na briga, incentivado diretamente por Jorge Jesus. O Mister, velho conhecido e ídolo da nação, fez questão de telefonar pessoalmente para Gerson, tentando convencê-lo a trocar a Rússia pelo mundo árabe. A proposta saudita era tentadora, salário praticamente dobrado e bônus por assinatura. Tudo parecia caminhar para uma reviravolta, mas o Zenit foi cirúrgico. Com medo de perder o volante, antecipou o pagamento integral da multa e garantiu a contratação. Fim de papo. Fim de esperança de vê-lo seguir vestindo o manto sagrado. Nos bastidores, o cenário foi de tensão. Houve até disputa entre empresários e o pai de Gerson, Marcão, que também atua como agente do jogador. A proposta do Zenit chegou por meio de um intermediário, Júnior Mendonça, enquanto o Al Nassr negociava com Carlos Leite, representante oficial do atleta. Um cabo de guerra que deixou o ambiente ainda mais carregado nos últimos dias. Gerson, por sua vez, estava dividido. Balançado pela oferta saudita e pela ligação emocional com Jorge Jesus, chegou a considerar romper o acordo verbal com os russos. Mas o depósito na conta do Flamengo selou o destino. A cláusula era clara: pagou à vista, leva. E assim foi. Negócio fechado. A venda tem, sim, um peso simbólico. Gerson era um dos líderes do elenco, titular em jogos decisivos e figura constante nos bastidores. O Coringa, como foi apelidado, chegou ao Flamengo em 2019 e fez parte do time mágico comandado por Jorge Jesus. Deixou o clube em 2021 para jogar no Olympique de Marselha e voltou em 2023, já com status de estrela. Acumulou títulos, dividiu opiniões, mas sempre demonstrou entrega. Agora, aos 28 anos, parte para uma nova aventura, provavelmente a última grande janela de sua carreira. E, mesmo com o coração dividido, a torcida rubro-negra entende: 160 milhões de reais, à vista, por um jogador que já entrou em fase madura da carreira, é um baita negócio. Na parte esportiva, a perda é sentida, claro. Gerson era peça de confiança de Felipe Luiz e tinha papel fundamental no meio-campo rubro-negro. Mas o Flamengo não foi pego de surpresa. Com a multa reduzida no último contrato e a valorização do jogador na Copa de Clubes, a diretoria já se preparava para um possível adeus. E agora, com dinheiro em caixa, pode investir em reposição pontual e continuar o planejamento da temporada. O clube volta ao Brasil com foco total no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E, mesmo com a dor da eliminação no Mundial, a venda de Gerson reforça a força financeira e estratégica de um Flamengo que segue mirando o topo, dentro e fora de campo.